Para quem não me conhece, eu sou a Érica Fonseca, sou farmacêutica industrial, tenho uma empresa que é a F Consultoria, e hoje o grande convidado, a grande estrela da noite vai ser o Everton, que vai ter um encontro comigo, que a gente vai falar sobre VSC. Everton, apresenta para o pessoal que está nos assistindo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Everton Martins, trabalho na indústria farmacêutica industrial, né? Estou me especializando nessa área e atuando aí na indústria farmacêutica já há uns 15 anos. Trabalho com consultoria, né? Também tenho a nossa consultoria aqui, EMS Consultoria e Treinamento. E estamos aí, traçando novos caminhos, né, Érica? E aprendendo a cada dia mais. A gente que trabalha na área, a gente sabe o quanto que é difícil, né? Conseguir desenvolver um produto, aí desenvolver a vacina e a esperança que acabe logo tudo isso para a gente poder se reencontrar, poder ver os parceiros, poder estar nos nossos clientes, que é onde tudo acontece, né? Em loco, né? A gente está fazendo tantos trabalhos e acabando fazendo um trabalho, né, de forma remota, principalmente VSC, e aí fica, né, aquele desconforto, ainda a gente não está tão presente no cliente, mas nada que a tecnologia nos ajude. E aí, assim que a gente começou, né, a publicar esse post falando do encontro da EF com você sobre VSC, surgiram várias perguntas. E aí, para aquecer a noite, o que nós temos aí de pergunta, Everton? Então, Érica, trabalhar com validação de sistemas computadorizados dá um frio na barriga em muitas pessoas, né? E uma das perguntas aqui, eu acho que mais que 2, 3 pessoas me mandaram a mesma pergunta. Quais são os desafios, né, em validação de sistemas computadorizados? Então, a grande pergunta, né? Quais são os desafios para você fazer VSC? Eu vou te falar por experiência, né, da EF junto aos clientes. Quando você vai elaborar uma documentação de VSC, né, a gente precisa de documentos de referência. É o documento de referência que vai dar robustez na elaboração do documento. Ou seja, eu preciso de um POP do sistema qual vou validar, né? Porque às vezes alguém fala, vamos começar a validar o WMS, mas não tem POP. Vamos começar a validar o efetivo, mas ainda não escreveu o POP. Então, assim, validar, você tem que validar o que já está homologado, né, e que já está no procedimento operacional. Então, você tem que ter o POP do sistema, o POP de backup, como vai ser a restauração, né, o POP do plano de contingência. Se o WMS, né, falhar, qual que é meu plano para continuidade do negócio? Tem que estar definido quais são os formulários que eu vou preencher para eu efetivamente continuar o meu negócio, né? A política de senha, a política de acesso, toda vez que você vai fazer VSC, um documento que norteia é o quê? Controle de mudança. Então eu falo, cadê o controle de mudança? Quais são as etapas de VSC? Não tem controle de mudança, né? A maioria dos projetos a quais eu assumo não tem controle de mudança. E isso é super importante, é um documento técnico da garantia da qualidade, o controle de mudança, e vai dizer quais as etapas, né? Qual o cronograma que vai ter. Eu vou exigir do meu fornecedor de sistema uma especificação técnica, funcional de design, né? Vai ter ou não vai ter o blueprint, né? Para casos de validações de SAP. Então, quais são as normativas pretendidas, né? Esse VSC vai ser normativas, eu vou atender IN 43, o guia 33, ou não, eu vou atender outras normativas internacionais. Então, assim, para mim, o meu grande desafio é isso. Eu sempre falo, a evidência, a robustez dessa documentação só acontece com uma troca, né? A gente vem com a experiência, né, dos consultores, da experiência de executar vários projetos de VSC, mas em troca a gente precisa ter essa robustez. E aí, para quem está fazendo o VSC, também tem que pensar que antes de elaborar o primeiro documento, que é ERU, a gente tem que ter esses documentos de referência. E para mim isso é o meu grande desafio, assim.
Porque às vezes eu tenho uma elaboração de uma documentação técnica com 12 documentos, né? E aí não tenho evidências, não tenho referências, não tenho documentos de referência para dar robustez nessa documentação. Eu acredito que as dificuldades são as mesmas, viu, Érica? Quando você tem, ou às vezes está desatualizado, então vem um documento, você começa a trabalhar em cima dele, aí, não, mas não está batendo quando você vai em campo. Ah, mas eu te mandei desatualizado, ou então não tem esse controle de mudança, é muito difícil de trabalhar, né? Porque ainda mais a gente como consultoria, falando como consultor, o que acontece? A gente não está lá dentro, então é mais difícil a gente ter acesso às informações. Então, quando coloca um focal point naquele projeto, a gente vai atrás das informações, é muito importante que venha realmente o pacote com as informações. Porque quando não vem, o começo desse projeto ele já começa sem o norte, né? E aí a gente começa a patinar bem no início. E aí o projeto ele tem começo, meio e fim. Sem o essencial a gente não consegue manter. Exatamente. Sem um controle de mudança, se a gente não sabe quais são os departamentos, onde vai ter impacto nessa nova instalação, né, desse novo sistema, a gente não sabe nem para quem direcionar. Então, eu vejo que essa documentação de referência é um dos grandes desafios. E para você, Everton, qual que é a importância, né, da URS, né, um dos primeiros documentos técnicos de BSC, que geralmente quando a gente vai fazer o escopo, a gente fala, já tem o URS, mas nem sempre tem. Qual que é a importância para você? Olha, Érica, começar um trabalho de validação de sistemas sem uma URS é praticamente impossível, né? Eu falo isso porque hoje tudo que você vai comprar, você precisa de uma especificação, né? Então, trazendo aí para o mundo que a gente vive, eu preciso de um celular. Qualquer celular funciona? Não, eu preciso de um celular que tenha câmera, eu preciso de um celular que tenha acesso à internet. Então, a URS, trazendo para quem não tem familiaridade com o documento, é o norte. Qual documento, o que eu quero desse sistema, né? É um sistema robusto? Quais são os critérios de aceitação que eu vou precisar para esse sistema? Porque vários fornecedores, às vezes, pode estar implementando esse sistema, mas cada um tem a sua especificação definida. Então, você precisa definir, precisa ser um time multidisciplinar, né? Não pode ser só o cara que quer ter um sistema. Então, eu quero ter um sistema, eu sou o dono do sistema, eu quero um sistema de pesagem, um exemplo. Mas eu preciso envolver alguém do TI para saber se o que eu tenho na indústria ali, ele atende o que o meu fornecedor vai me entregar. Porque eu vou lá, desenho tudo que eu quero, eu quero esse sistema, defini qual sistema que eu quero, fiz todo o desenho, aí na hora que chega para implementar, alguém do TI fala, não fui envolvido, nosso servidor não tem capacidade, ou esse tipo de sistema não atende para fazer interface, aí você fala, tá, e aí? Então, é um documento crucial, né? E ali, na especificação técnica funcional, na URS, a gente define o que é mandatório, o que é desejável, o que é importante para o nosso sistema, né? Nem tudo ali vai bater com uma regra, tem que ser isso. Mas o que a gente bate com mandatório ali, a gente coloca como mandatório, precisa atender. Porque senão o sistema... Ele sai com um documento, se não atender o que você colocou ali, volta um sistema completamente diferente ou um sistema que não vai atender às suas necessidades, né? Então, eu acredito que a URS é um fundamental para o início do processo. E todos têm que estar envolvidos. Então, o dono do sistema tem que estar envolvido, alguém da garantia, para entender se o que eu pedi lá é necessário, se não é. De repente eu peço um sistema que não tem nível de acesso. E aí a garantia da qualidade fala, não, por boas práticas a gente tem que ter nível supervisor, nível operador, nível coordenador, manutenção. Porque senão qualquer um coloca a senha lá e libera o que é preciso. Então, precisa envolver a garantia, precisa envolver pessoal de TI, pessoal que vai estar trabalhando, né, no sistema. É muito importante, a parte operacional também está envolvida nisso, para que seja um sistema que atenda realmente às necessidades. Senão é só mais um sistema. Aí você chega lá, só tem uma pessoa utilizando o sistema, né?
eu tive uma experiência, você falando assim, é muito importante a URS ser bem elaborada por uma equipe disciplinar, até mesmo para você saber o que você pode cobrar do seu fornecedor. Então, era uma empresa X, né, que estava implementando o WMS, só que, porém, a gente fez a URS e um dos requisitos, trilha de auditoria. E aí, quando a gente foi rodar, ele assinou a URS como fornecedor do sistema, como implementador, né, ia juntar-se ao sistema principal de RP, que não era SAP, era o TOTUS, o sistema dele não era passível de trilha de auditoria. E aí veio o desvio, porque assim, a gente fez a URS, ele assinou, né, a gente falava, é um sistema que a gente precisa que tenha trilha de auditoria, e aí na hora, bem nos testes de instalação, que eu já faço de cara instalação, eu já faço trilha de auditoria, a gente não conseguiu rodar esse teste. Então é super importante, né? Quando faz um documento, você não está só assinando, é daquela especificação, como você mesmo falou, mandatório, né? Que vai sair os testes de VSC, ou da instalação, ou da operação, ou do desempenho. Então, é um documento super importante. Está nascendo ali o pacote de VSC. Imagina depois de um investimento, que não é um investimento baixo, a gente sabe que não é, né? Depois desse investimento, depois que está tudo pronto, já assinaram, já até pagaram para fazer, não tem. E geralmente a gente trabalha com muitas empresas multinacionais, empresas de grande porte. Imagina reportar para os acionistas, reportar para um monte de gente que assim, o que eu comprei não me atende, eu não prestei atenção nisso. Por isso que eu falo, antes de você, né, às vezes, antes de você comprar ou antes de você equalizar esse projeto, é necessário você preparar essa URS, né? Eu falo que não é nenhuma perda de tempo, é uma ação ali muito preventiva. Porque depois, quando tiver desvio, não tem o que fazer. Quando um desvio acontece durante a qualificação de instalação e operação, e você não prevê isso, você não gerenciou no gerenciamento de risco, não tem o que fazer, né? Você vai ter que abrir um desvio e tratar como um desvio de validação.